Hoje eu vou te mostrar como identificar suas habilidades mais valiosas e transformá-las em produtos digitais que podem gerar uma renda extra ou até mesmo se tornar a sua principal fonte de renda. Eu sou Ciro, especialista em ajudar pessoas a transformarem seus conhecimentos em verdadeiros produtos digitais lucrativos. E hoje vamos falar algo que é essencial para quem quer alavancar sua carreira ou negócio. Nós vamos falar sobre como identificar suas habilidades e transformá-las em produtos digitais. Antes de mergulharmos no conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo para se inscrever e ficar por dentro de todas as dicas e estratégias que vão te ajudar a alcançar o sucesso no digital. Identificar suas habilidades é o primeiro passo para criar um produto digital. Isso significa entender o que você sabe fazer bem e que as outras pessoas estão dispostas a pagar para aprender ou até mesmo utilizar isso. Mas atenção, identificar habilidades não é só fazer o que você gosta ou o que você acha que as pessoas precisam. É sobre alinhar suas competências com as necessidades reais do mercado. A primeira pergunta que você deve responder é o seguinte: o que você realmente sabe fazer melhor do que a maioria das pessoas? Porque é o seguinte, todas as vezes que nós vamos ensinar algo para alguém, a gente tem inúmeras crenças limitantes, inúmeras coisas que fazem com que nós simplesmente deixemos de fazer algo, deixemos de ensinar, deixemos de conseguir conectar pessoas e ajudar pessoas. Então, o que realmente você sabe fazer que é melhor do que a maioria das pessoas? Muitas das vezes, isso acontece de maneira muito espontânea. Por quê? Porque às vezes familiares, amigos, pessoas próximas, amigos de trabalho, eles simplesmente chegam até você e vão te perguntar algo sobre aquilo que você já faz. Por quê? Se eles estão te perguntando sobre aquilo, isso já é um indício que você sabe fazer melhor do que a maioria das pessoas. Porque senão, concorda que eles não iriam até você? Eles iriam até a outra pessoa. Qual é essa habilidade? Como que você pode fazer isso? Qual é essa habilidade que vai fazer com que você demonstre de fato que você é melhor que a maioria das pessoas? E como essa habilidade pode resolver um problema específico para outras pessoas? Com essa habilidade em mãos, você pode fazer algumas coisas especificamente. Você pode, por exemplo, ajudar essas outras pessoas a fazerem algo mais rápido e melhor. Você pode ajudar as outras pessoas a aprenderem uma nova habilidade. No caso, a sua habilidade especificamente. Você pode ajudar essa pessoa a resolver inúmeros problemas específicos com essa nova habilidade. Por exemplo, se você é um mecânico na área de automóveis, você de repente é um excelente mecânico mesmo e você trabalha com todas as áreas dentro da mecânica. Só que entenda que todas as vezes que você vai falar a respeito de mecânica, você não vai ensinar, por exemplo, como montar e desmontar um motor de cabo a rabo ou como mexer na suspensão do carro de cabo a rabo. Você vai mostrar pontos que vão ajudar problemas específicos para outras pessoas. Por exemplo, se você for ajudar uma pessoa a conseguir fazer manutenção dentro de casa, quais seriam esses problemas que eventualmente acontecem dentro de um carro? Um outro exemplo, se você simplesmente, ainda na área da mecânica, quer ajudar a pessoa a melhorar o freio, por exemplo, você pode ensiná-la a trocar as pastilhas de freio do carro dela, de maneira muito simples. Você pode, por exemplo, se for trocar um óleo do carro, você pode ensinar a trocar o óleo do carro. E aí vem um ponto que é muito mais importante do que eu quero trazer essa coisa, porque todas as vezes quando nós vamos criar um produto digital, quando nós vamos criar qualquer tipo de solução de problema, e aqui um produto nada mais do que isso, é a solução de um problema. Você cria um produto para ajudar a solucionar problemas. O que você basicamente precisa ter em mente? Um método chamado PHD, que é paixão, habilidade e demanda. Você precisa linkar a sua paixão com a sua habilidade e ver se no mercado tem demanda para aquilo. Então a primeira coisa que você deve fazer é identificar a sua paixão. Você vai identificar as suas paixões, o que você gosta de fazer. Na sequência, você vai identificar quais são as habilidades que você tem. E depois você vai entender o que disso conecta com a demanda de mercado, fazendo algumas pesquisas prévias. Eu quero que você entenda que hoje a internet permite que qualquer pessoa com habilidade única ou até um conhecimento específico possa transformá-los em produtos digitais, como cursos, e-books, consultorias e muito mais. Isso é uma oportunidade enorme para criar uma nova fonte de renda ou até mesmo escalar o seu negócio. Hoje, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas, eu simplesmente vivo do digital, 100% do digital. Eu não tenho trabalho físico e eu trabalho onde eu quiser, inclusive na minha própria casa. Como, por exemplo, agora, onde é que eu estou gravando esse conteúdo para você. Existem alguns indícios que comprovam como o mercado digital está crescendo para produtos baseados em conhecimento. Um desses indícios é simplesmente as plataformas como Hotmart, a Kify, a TikTok, Monetize, Eduz, enfim, 1 milhão delas. E simplesmente elas estão em ascensão. Por exemplo, a Hotmart, ela já movimentou, só no ano passado, no ano de 2023, ela movimentou
mais de R$ 1 bilhão. Ou seja, é um mercado extremamente gigante e vasto, que serve para qualquer uma pessoa conseguir trabalhar nela de maneira íntegra e honesta. Outro indício muito importante a respeito disso é você ver a quantidade de plataformas que estão sendo lançadas toda hora. Uma plataforma nova, né? Por exemplo, lançou recentemente a plataforma chamada Cactus. Eu vejo outras, Perfect Pay, a própria TikTok é relativamente recente. O Ruiter ele é um grande player do mercado. Ele lançou a própria plataforma, Kirvano. Por quê? Porque hoje, dentro do mercado, quando nós vemos esse crescimento, nós vemos que essas plataformas, elas não estão comportando a quantidade de pessoas que estão criando produtos para poder vender. E isso ajuda muito. Por quê? Porque as pessoas profissionais, elas conseguem entrar dentro desse mercado e conseguem se destacar. Ele deixou de ser hoje um mercado amador, mas para se tornar um mercado profissional. E quando entram pessoas que de fato elas sabem trabalhar com o digital e elas fizeram um tipo de treinamento, estão sendo bem assessoradas, têm uma boa mentoria e elas conseguem entrar no digital, elas simplesmente se destacam absurdamente. Por quê? Antigamente, quero te contar uma história muito rápida. Eu sei que hoje eu não sou bonito, mas antigamente eu era bem mais feio do que eu sou atualmente. E qual era a minha grande sacada? Em vez de eu ficar andando com pessoas, né, garotos mais bonitos do que eu simplesmente andava com garotos mais feios do que eu. Por quê? Porque eles sendo mais feios do que eu, o mais bonito era eu. Então funciona exatamente assim também no digital. Quanto mais pessoas não profissionais, ou seja, amadores entram dentro do mercado, mais os profissionais se destacam. Por quê? Porque elas vão ficar em evidência. Isso é fato. E agora eu quero te falar quais são os tipos de habilidades que são mais valorizadas atualmente. Atualmente existem alguns tipos de habilidades que são muito valorizadas. O primeiro delas é a venda de serviços, ou seja, você ajudar, né, uma pessoa vendendo o seu serviço, prestando o seu serviço, seja um serviço de consultoria, um serviço de mentoria, um serviço de social media, qualquer serviço que seja. Como pode ser também um outro tipo de conhecimento, uma outra habilidade que pode te ajudar bastante, que é muito bem valorizada no mercado, que não é só o serviço, mas você ensinar pessoas a se profissionalizarem em algo. Por exemplo, existem cursos de social media, ou seja, são aquelas pessoas que vão mexer com as redes sociais, gerenciar as redes sociais, e existem cursos que ensinam pessoas a trabalharem assim. Existem cursos, por exemplo, de programação dentro do digital. Existem cursos para ajudar a pessoa a ser um designer gráfico, para ser de repente um copywriter, que é um especialista em escrita persuasiva. Existem várias habilidades que são valorizadas dentro do mercado, mas as mais valorizadas são vendas de serviço e vendas de profissionalização, que atuam bastante de uma maneira muito simples e elas conseguem vender de maneira fácil também. Mas quais plataformas podem ser utilizadas para monetizar essas habilidades? Como eu disse, hoje existem várias e várias plataformas que podem ser monetizadas as suas habilidades dentro delas. A Hotmart, a Udemy, a Monetize, a Bripe, a TikTok, né? Enfim, 1 milhão delas. Se você botar na internet, você vai ver que isso é um mercado gigantesco. Mas eu quero te falar de uma que é específica, porque existem dois tipos de plataforma: as plataformas para pessoas que estão começando e plataformas para quem já fatura pelo menos ali seus R$ 2.000 por mês. A plataforma que eu indico, se você está começando, porque ela é muito mais fácil de você trabalhar com ela, é a QIFI. Inclusive, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o cadastro. E é totalmente gratuito, é muito simples, é extremamente intuitivo você fazer esse tipo de cadastro dentro da plataforma, ou de qualquer uma dessas plataformas, tá? Mas, quando você começar a alavancar já as suas vendas, ou seja, partindo para R$ 2.000 ou mais, eu sugiro que você vá para Hotmart. Porque quando você for para a Hotmart é uma plataforma mais robusta. Ela é uma plataforma que ela te dá inúmeros recursos para que você consiga trabalhar de maneira legal e legítima dentro do mercado e ainda que te ajuda a poder crescer dentro do mercado com uma escala extremamente absurda. Ou seja, você vai crescer de uma maneira muito mais rápida e com segurança. Por quê? Porque existe questão de imposto e tudo mais, e a Hotmart facilita bastante nessa área, tá? Coisa que normalmente as outras plataformas não facilitam tanto assim. E se você está curtindo o conteúdo até agora, não esquece de deixar um like no vídeo e compartilhar com aquela pessoa que também está querendo transformar a sua habilidade em um negócio digital. Eu sei que de repente nesse momento você pode estar pensando que assim, Ciro, mas eu acho que minhas habilidades não são tão valiosas assim, não são valiosas o suficiente. Muitas vezes subestimamos o que sabemos. Se você tem uma habilidade que outras pessoas ainda estão aprendendo, ela já tem valor. Além disso, você pode sempre aprimorar e adicionar novos conhecimentos ao seu arsenal. E eu sei que no começo você não vai provavelmente saber por onde começar, mas eu quero te falar. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar suas habilidades. Esse é o primeiro começo. E o próximo passo é organizar essas ideias em algo que as pessoas possam consumir, como um curso ou um e-book. Comece pequeno e vai se aperfeiçoando. E se você não tiver tempo para poder criar um produto digital ou achar que não tem tempo para isso, criar um produto digital pode ser feito no seu ritmo. O importante é você dar o primeiro passo e começar a trabalhar de forma consistente. Porque
pequenos avanços diários, eles podem levar a grandes resultados. E agora eu quero te falar como você pode começar a listar suas habilidades e experiências. A primeira coisa que você pode fazer é de uma maneira muito simples, extremamente arcaica, ou seja, velha, e de uma maneira que é extremamente eficiente. E se você não sabe dessa maneira, eu quero te falar ela. De repente você é tão jovem a ponto de não identificar mais como funciona isso, mas o famoso papel e caneta. Pega o papel e uma caneta e você lista essas suas habilidades e experiências no papel e na caneta, no caderninho. Você pode até, de repente, pegar esse caderno, dividir ele no meio e colocar um lado habilidades, na outra experiências. E isso vai facilitar bastante, porque entenda o seguinte, dentro do digital, você não vende só suas habilidades, você vende também suas experiências. Por quê? Nada se trata de um curso, é tudo velocidade, otimização de tempo. Ou seja, você vai pagar para alguém que já está onde você quer chegar. Pareceu confuso? Deixa eu falar para você como funciona. Basicamente é o seguinte, eu sou empreendedor digital desde 2016, desde 2016 eu trabalho dentro da internet. Desde 2016 até o ano de hoje, 2024, nesse tempo inteiro, são basicamente, eu ainda sei fazer conta, 8 anos de experiência dentro do mercado digital. Esses 8 anos dentro do mercado digital, eu errei muito para poder conseguir aprender o que eu sei hoje. E hoje eu ajudo os meus alunos a faturarem seus R$ 4.997 ou mais por mês, sem precisar sair de casa, sem precisar se despencar para poder pegar uma condução ou algo do tipo. Eu simplesmente ajudo eles a conseguirem essa renda. De repente para você pode ser pouco, mas para outras pessoas pode ser muito, mas entenda o seguinte, a questão não é o dinheiro, a questão é simplesmente o fato de você ver a sua família poder crescer, estar ali junto com seus filhos, sempre poder estar trabalhando já que você quiser. Só ter uma internet e um celular já é o suficiente para você conseguir trabalhar. Então, eu quero que você entenda isso. Quando você vai fazer um produto digital, você vai vender também as suas experiências. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu sei como é que funciona todo o processo para conseguir levar você até ali. Porque hoje eu faturo um pouco mais de 5 dígitos por mês sem precisar sair de casa. E isso me ajuda bastante nos meus recursos de casa. Eu não ensino pessoas a ficarem milionárias ou de repente até como o Érico Rocha, fazer o 6 em 7. Eu não sei fazer o 6 em 7. Eu não sei essas estratégias de lançamento dele. Mas eu posso te ajudar a conseguir ganhar uma quantia de pelo menos R$ 5.000 por mês trabalhando de casa. Para você, isso é uma quantia legal? Ok. Você é o tipo de pessoa que provavelmente eu vou conseguir ajudar com as minhas experiências, com os erros que eu cometi lá atrás e com os acertos que eu cometi, encurtando o seu caminho. Ou seja, de repente, né, você demoraria, 4 anos para conseguir adquirir o conhecimento que eu tenho, 4 para 5 anos se você for uma pessoa muito bem aplicada, mas comigo, de repente você vai aprender em 30 dias. Percebe a velocidade, a diferença de velocidade? Então, quando a gente fala em vender um curso, a gente não fala só de uma habilidade, mas também fala de experiências. E essas experiências, elas conseguem fazer com que pessoas venham até você. Usando a mesma referência de mecânico, por exemplo, existem macetes dentro da mecânica que pessoas que estão começando agora na mecânica ou que não têm nenhuma experiência com mecânica, elas com certeza iriam adorar comprar de você essas experiências. Apenas uma posição, às vezes, num carro, na frente do motor, ou apenas uma impulsão de uma chave, uma colocação de uma chave de uma maneira diferente, faz toda a diferença. Percebe? Como é que experiências também são importantes? Então, por esse motivo, você lista, faz para um caderno, risca uma folha no meio e bota de um lado habilidades, na outra experiência, e você vai anotando o que tudo que é habilidade sua e tudo que é experiência sua. E aí, uma das coisas que você precisa primeiro entender é o seguinte: qual é a primeira habilidade que você deve explorar como um produto digital? Como assim, Ciro? Qual é a primeira habilidade que você deve explorar para você criar um produto digital? A primeira habilidade é aquela que você tem mais facilidade em ensinar. Ou seja, todas as vezes que você for ensinar algo para alguém, percebe, existem coisas que você vai ensinar com maior facilidade, sem rodeios, né? Consegue ir direto ao ponto, consegue ser prático, você não precisa ficar, aspas, reensinando para a pessoa, né? Ensinando para ela de novo, falando de novo, repetindo 200 vezes a mesma coisa, porque de repente aquilo não é a sua habilidade matriz, aquilo que você realmente de fato controla. Mas se você controla aquela habilidade específica, às vezes na primeira vez que você explica já é mais do que o suficiente, a pessoa já sai ali grata. Então essa é a primeira habilidade que você deve explorar como um produto digital. E agora eu vou te falar como que você pode superar a sensação de que as suas habilidades não são suficientes. Eu tinha muito na cabeça esse lance de a síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar da síndrome do impostor. É basicamente você achar que o que você tem não é o suficiente para os outros. Mas entenda o seguinte, isso é simplesmente algo que está dentro da tua cabeça. Porque qualquer coisa, para quem não tem nada,
é muito. Pega essa frase e anota. Tenha isso na tua cabeça. Qualquer coisa para quem não tem nada é muito. Vou fazer uma analogia e espero que você entenda de verdade. Por exemplo, o mendigo. O mendigo, de repente, não tem os recursos financeiros necessários para poder conseguir sair de uma situação, ou então, de repente, até para comer naquele dia. E aí, quando você, de repente, dá uma ajuda para ele, seja com 10 reais, com 50 reais, um prato de comida, ele não iria comer. Normalmente, eles ficam gratos. Uma pessoa que não tem o que comer em casa e você leva uma cesta básica para aquela pessoa, que para você, de repente, não chegou nem perto do seu orçamento, nem machucou o seu orçamento. E aí, você leva isso para uma pessoa que tem uma necessidade, cara, você vai ver o olhar na expressão dessa pessoa de agradecimento. Então, quando você vai ensinar algo para alguém, entenda, na internet as pessoas irão vir até você quando você começar a falar daquilo que você ensina, quando você começar a falar das suas habilidades, e elas terão sim mais do que o suficiente para que você consiga galgar novos lugares, consiga criar um produto digital. Como que você pode superar essa sensação de que suas habilidades não são suficientes? De uma maneira simples. Pense sempre nessa frase: qualquer coisa para quem não tem nada é muito. Se você sabe algo que alguém não sabe, já pode ser vendido isso. E claro que eu quero deixar bem claro isso aqui, de uma maneira honesta, íntegra e justa. Isso precisa estar dentro do seu escopo de valores, porque existe o jeito errado de você identificar as suas habilidades. E o jeito errado de identificar as suas habilidades é pensar que qualquer coisa que você sabe pode virar no produto digital. Se você não aliar suas habilidades com uma necessidade real no mercado, você corre o risco de criar algo que ninguém vai comprar. Então, o jeito certo é você começar com uma análise honesta das suas competências, pesquisando o mercado e validando a demanda antes de investir tempo e recurso na criação de um produto. Assim você vai conseguir garantir que está construindo algo que as pessoas realmente precisam para poder fazer isso. Mas Ciro, como validar se a minha habilidade tem demanda no mercado? De uma maneira muito simples. A maneira mais simples, fazendo pesquisa. Essa é a maneira mais simples que eu posso te ajudar. É você fazendo pesquisas. E algumas pesquisas, elas são muito fáceis de serem feitas, outras são mais profundas. Mas eu vou te dar alguns atalhos para que você consiga validar se a sua habilidade tem demanda no mercado. A primeira coisa que você pode fazer é usar alguns recursos gratuitos para fazer essa validação do mercado. O primeiro recurso gratuito que você pode usar é o Google Trends. O Google Trends é um recurso gratuito do Google para você fazer uma análise de coisas que estão em alta no Google, de pesquisas do Google que estão em alta. Mas não só isso, para fazer comparativos. Por exemplo, se você vende um treinamento de mecânica, vou focar no lado da mecânica, e aí você vai botar lá curso de mecânica, e você vai ver alguns cursos de mecânica, e você vai ver se tem pesquisas boas ou se não tem muitas pesquisas. A primeira coisa que você vai fazer, Google Trends, pesquisa lá se tem uma boa demanda para aquele momento ali, para aquele mercado. Bom, a segunda coisa que você pode fazer são pesquisar perfis em nichos, canais, às vezes até de YouTube mesmo, no mesmo mercado que você, no mesmo nicho que você. Ou seja, de mecânica. Então vai procurar sobre mecânica, vai procurar perfis que falem a respeito de mecânica, para que você entre naquele perfil e comece a ver alguns vídeos e os comentários daqueles vídeos. Porque as pessoas, elas botam nos comentários as coisas que ela tem maiores dificuldades, para que de alguma maneira alguém possa ajudar, seja o próprio expert, ou seja, a própria pessoa que está gravando o vídeo, ou até mesmo a comunidade daquela pessoa. E já preparando por aí, eu quero que você faça o seguinte: bota aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade para entrar no mercado digital. Bota aqui que eu quero te ajudar. Eu mesmo vou responder os seus comentários. E aí você vai usar os comentários do YouTube para poder você conseguir também fazer isso. Só YouTube, Ciro? Não. Você tem Instagram, você tem TikTok, você tem todas as redes sociais disponíveis para você. Você vai começar a ver se existem pessoas perguntando sobre aquilo especificamente. E como que você pode adaptar suas habilidades para atender melhor as necessidades do mercado. Com essas pesquisas, isso vai te ajudar numa velocidade muito rápida. Por quê? Porque com base nessas pesquisas, pessoas estarão perguntando, por exemplo, como trocar o fluido de freio do carro X? Aí você vai lá e vai pensar, trocar fluido de freio do carro X, ok. Aí, mas a palavra é trocar fluido de freio. Por quê? Porque basicamente, comentando um pouquinho de mecânica, basicamente é tudo a mesma coisa. Então você vai olhar lá, de repente fez a pesquisa de novo, aí fulano falou de novo, alguma outra pessoa falou, como que trocar o fluido de freio do carro Y? Aí tu, já tem aqui alguma coisa. Aí, como trocar o fluido de freio do carro Z? Aí tu, trocar fluido de freio. Eu posso ajudar pessoas a trocarem fluido de freio. Isso pode, de repente, ser uma aula do meu treinamento. Isso pode ser uma aula do meu produto, da minha mentoria, do meu e-book. Pode ser um capítulo, um tópico do meu e-book para ensinar a outras pessoas. E aí você continua fazendo sua pesquisa. De repente tem lá, como trocar o óleo do carro X? Como trocar o óleo do carro Y? Aí, trocar o óleo já é outra coisa. Legal. Poxa, como trocar, de repente, a pastilha de freio do carro tal? Como fazer tal coisa? Então,
percebe que você vai começando a alinhar e daqui a pouco o seu treinamento está pronto, porque já existe uma demanda de mercado que você fez antes e você simplesmente abriu isso. Mas eu quero te deixar claro o seguinte, você pode fazer isso sem você precisar ter um produto. Você pode vender sem precisar ter um produto. Mas Ciro, eu vou dar calote nos outros? Não, você não vai dar calote, não vai enrolar ninguém. Isso já é algo que já vem há muitos anos, desde o mercado imobiliário. Isso já vem feito há 200 anos. Por quê? Às vezes, não sei se você já ouviu falar isso, já pesquisou algum imóvel, alguma coisa do tipo, você compra o imóvel na planta. Você não tem o imóvel pronto. O imóvel não está lá pronto para você visitar ele, mas ele está na planta. Ou seja, você tem uma promessa de que aquilo ficará pronto e você paga por aquela promessa para aquilo ficar pronto. E aí, quando ficar pronto, você usufrui. Bom, muitas pessoas até hoje funcionam dessa maneira. Você vai vender, basicamente, a oferta do seu produto, a transformação do seu produto que você vai oferecer, do seu curso, do seu e-book, seja ele qual for. E você vai falar que tal dia vai ficar pronto aquilo. Por exemplo, daqui a 7 dias, tá? Um exemplo. E aí você vai falar que você está querendo vender, vou usar a referência da mecânica, né? Você está querendo ali vender um treinamento de mecânicas para casa, ou seja, mecânicos de carro para casa, mecânica básica para homens de casa, ou seja, você vai ajudar esses homens que ficam dentro de casa, que às vezes não têm a condição ou não tem tempo para poder fazer uma manutenção ou querem mexer no carro mesmo, ter o próprio conhecimento do carro ali para fazer uma mecânica básica, e você vai passar essa informação para frente. Aí você vai falar, eu tô abrindo um treinamento que vai ajudar pessoas, vai ajudar homens que querem trabalhar no seu próprio carro, na própria casa, a fazer isso, uma mecânica básica para manutenção do seu veículo. E aí você vai vender essa promessa e você vai ver se as pessoas irão comprar essa promessa antes de você gastar energia gravando o curso, criando o curso e tudo mais, que gasta uma energia, e eu posso te afirmar que gasta sim uma energia bem considerável. Então sim, você chega e oferece antes, e aí quando as pessoas comprarem, você vai falar, olha, tal dia você vai ter acesso a todo o treinamento, ou tal dia eu vou dar uma aula onde é que eu vou falar a respeito disso, tal dia o e-book, você vai receber um e-book no seu e-mail com isso, isso e isso. Você consegue fazer sem problema algum. E eu vim de uma escola que diz o seguinte, que nada que é tratado sai caro. Se você combina antes isso com as pessoas, vai ficar muito mais fácil, porque elas vão aceitar isso de maneira muito tranquila. Afinal de contas, as pessoas esperam às vezes 2 anos, 3 anos para um imóvel ficar pronto. Então isso já é meio que normal no subconsciente do ser humano. E como um trabalhinho de casa, hoje mesmo eu quero que você faça uma lista das 3 habilidades em que você se destaca e pense em como elas podem resolver problemas específicos. Isso vai te ajudar a começar a traçar o caminho para criar seu produto digital. E aí eu quero que você pense o seguinte, como você pode transformar essa lista que você fez em um mapa de ação ou um plano de ação. Basicamente, você vai pegar e vai listar. Fez a lista. Agora, você vai simplesmente identificar, fazendo uma pesquisa de novo no mercado, para ver se tem mais e-book, para ver se tem mais curso, para ver se tem mais mentoria, o que tem de mais nesse mercado. Por quê? Para você não sair chutando por aí, né, qualquer coisa e simplesmente não dar certo. Porque às vezes o teu tipo de produto, a tua habilidade, ela é vendida muito bem como mentoria, ela é vendida muito bem como um curso, como um treinamento, como uma consultoria, mas de repente o seu produto ele vende muito bem, a sua habilidade ela vende muito bem como um e-book. E aí você está gastando tempo tentando fazer como um treinamento, pensando em algo mirabolante, mas ele vende muito mais rápido sendo um e-book. E isso ajuda bastante. Então você vai fazer um plano de ação. Nesse plano de ação você vai mapear, primeira coisa, qual é o tipo de produto, como que ele funciona. Depois você vai dar um nome para aquele produto digital que você vai dar. E aí eu vou te dar uma sacada. Essa sacada eu passo dentro do método TCO, que é o meu treinamento Transformando Conhecimento em Ouro, onde é que, como eu falei, eu te ajudo a faturar R$ 4.997 com o seu conhecimento, trabalhando de qualquer lugar por mês. Então você vai conseguir, através de um plano de ação, fazer isso. Ciro, o que você vai me ensinar? Vou te ensinar a botar um nome, que é uma das coisas mais difíceis que tem dentro do mercado. É você conseguir um nome legal para o seu produto. Existe uma fórmula que eu desenvolvi, que basicamente ela é o que é o seu produto, ou seja, o formato do seu produto, um advérbio. O que é um advérbio? É o de, da, do, para, são advérbios na língua portuguesa. O nicho de atuação do seu mercado, ou seja, qual é o lugar que você atua dentro do seu mercado, e um adjetivo poderoso. O que é um adjetivo poderoso? Um adjetivo poderoso, ele é algo muito simples de ser explicado. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, o que é um adjetivo? Vou pegar esse porta-copo, por exemplo. Esse porta-copo, ele é bonito. O adjetivo é bonito, tá aqui. Mas ele é só um adjetivo. Mais um adjetivo poderoso, ele é um adjetivo que ele abrilhanta o porta-copo. Ou seja, eu posso falar, por exemplo, que esse porta-copo ele é extraordinário, ele é incrível, ele é lindo. Percebe como é que é um adjetivo poderoso? Ele conecta muito mais, ele vende muito mais. Então, o que você tem que fazer? Botar um nome, é o formato, o que é o seu produto. Ou seja, por exemplo, um e-book. E aí um advérbio que ele é opcional, você pode colocar ou não ele, ou seja, de, do, para, tanto faz, o nicho de atuação. E
ali um adjetivo poderoso. E aí vamos usar o referente de mecânica como um e-book. Formato: e-book. De, do, da e para. Para, vou usar o para, é um advérbio. E agora eu vou para o nicho. O nicho de mecânica básica. Vamos lá. Mecânica básica para leigos. Leigos é um adjetivo. Aí o nome pode ficar como e-book de mecânica básica para leigos. Percebe? De maneira muito simples, eu consigo conectar com pessoas. Criei o nome, depois que eu criei o nome, agora eu vou criar uma estratégia de conteúdo para poder conseguir vender aquele produto. Depois eu vou identificar como que eu faço para poder vender, qual vai ser minha fonte de conversão, vai ser por onde, mas isso é um papo para uma outra aula. E qual é o próximo passo após identificar as suas habilidades? Após ter feito isso, você precisa entender o seguinte: como você pode começar a construir um produto mínimo viável a partir dessa lista de habilidades que você botou lá atrás. Produto mínimo viável, como eu disse, é você vender a parte da oferta. Você vai vender a transformação que aquele produto, ou aquela habilidade gera na pessoa, ou aquela experiência vai gerar na pessoa. A transformação. Qual é a transformação? No caso esse e-book de mecânica simples para leigos, você pode botar algo como, por exemplo, ajudo homens de casa a fazerem manutenções básicas no seu veículo. E aí você vai vender isso. Então você vai ofertar a ajuda de mecânica básica para homens fazerem manutenção nos seus próprios veículos. E você vai ofertando isso até o momento que vai encaixando. E você vai modelando isso até ficar justinho para o seu tipo de público. E aí você consegue vender sem problema nenhum. E aí quando você vender, após isso, você vai e grava o curso, cria o seu treinamento, que vai ser muito melhor. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e assistir ao próximo vídeo, onde eu explico como criar um roteiro de aulas que vai prender a atenção dos seus alunos do início ao fim. Não perca nosso próximo vídeo, que vai complementar o que você aprendeu hoje e te ajudar a dar os próximos passos na criação do seu produto digital. Um forte abraço e a gente se vê no topo.